Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. O segmento do turismo está otimista com a retomada das atividades no país. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, 73,4% dos empresários do setor acreditam que haverá aumento na demanda de serviços ainda neste primeiro semestre de 2022. Pelo menos 65% deles esperam aumentar o faturamento. Com relação a 2021, o índice de atividades turísticas fechou o ano com alta superior a 21% no Brasil e um faturamento de 152 bilhões de reais. Aqui em Fortaleza, cerca de 48 eventos estão agendados até o final deste ano, o que deve atrair mais de 70 mil visitantes para a nossa capital. Sobre o assunto, vamos conversar hoje com Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, Ivana Bezerra, presidente do Visite Ceará, e quem vai me ajudar a conduzir esse papo é o meu colega jornalista Anchieta Dantas. Primeiramente, pessoal, obrigado pelo convite aceito. Ivana, como é que a senhora avalia esses números em comparação com o ano passado? A gente já vem observando, desde o final do ano passado, e acredito que a partir de setembro já se notou um crescimento bem positivo, em relação a números, digamos, comparados com 2020, ainda começando a se igualar a 2019, mas estamos realmente bem otimistas, esse número está sendo crescente. Nós sabemos da importância de todo e qualquer evento na nossa cidade, foi o caso da semana passada, que eu brinco que a cidade toda estava em over, em função de 2 grandes eventos, 2 grandes congressos. E esse número, logicamente, vem sendo acrescido também, vem sendo melhorado ainda mais em função do turismo de lazer. A demanda reprimida, ela existe, ela continua existindo e, se Deus quiser, ainda por um tempo, não sabemos exatamente qual. Mas a demanda do turismo de lazer também vem mantendo esse aquecimento na cidade. Então, eu particularmente estou bem otimista de que o ano vai permanecer nesse crescimento. Secretário, como é que está a expectativa da gestão municipal para o turismo na capital? Primeiro, é sempre um prazer voltar aí o otimista, o grupo otimista, e agradecer a vocês que têm sido um grande propagador das boas notícias do turismo da nossa cidade. Eu sempre digo que se nós não tivermos o envolvimento, nós da área pública, o envolvimento do bom jornalismo, da imprensa, e o envolvimento dos empresários, da sociedade civil organizada, das entidades do trade, a gente pouco consegue fazer. Então, primeiro, agradecer o quanto vocês têm divulgado as boas notícias do turismo. Nós estamos vendo agora e estamos comemorando números importantes. Haja vista que Fortaleza, em todos os sites de pesquisas do turismo, tem estado sempre entre os 3 destinos mais procurados para o destino de férias no Brasil. Então, isso é alvissareiro, porque o turismo interno do Brasil está muito forte. Embora a gente ainda esteja incipiente no turismo internacional de estrangeiros, mas o turismo dentro do próprio Brasil tem sido muito forte. Tem um número, inclusive, assim, já para começar mostrando para vocês que número impressionante, 18 milhões de brasileiros anualmente viajavam para o exterior. Culturalmente, o brasileiro sempre quis poupar o seu dinheiro, sua poupança, para viajar para conhecer o exterior, para conhecer Buenos Aires, para conhecer Miami, Paris, Orlando, a Disney, e muitas vezes não conhecia o Brasil. Com os efeitos da pandemia e as restrições sanitárias, e atualmente o dólar e o euro acima de R$5, esses 18 milhões de brasileiros passaram a viajar dentro do próprio Brasil. Por isso que estamos experimentando um momento muito bom do turismo, porque esse dinheiro que normalmente saía do Brasil para circular no exterior, está circulando internamente, os turistas conhecendo Fortaleza, Gramado, Foz do Iguaçu, Amazônia, locais importantes do Brasil que eles muitas vezes não conheciam. Conheciam o exterior, mas não conheciam destinos importantes dentro do seu próprio país. Secretário, a Ivana citou o exemplo de eventos, 2 congressos que ocorreram recentemente. A Secretaria tem olhado também o agendamento de grandes eventos, como é que funciona o Observatório do Turismo na capital? Nós temos como estratégia, e não é porque está na frente da presidente Ivana, do Visite Ceará, o Convention Invictus Bureau de Fortaleza,
que ela preside, é um dos maiores parceiros da Secretaria de Turismo, porque nós entendemos que o turismo de eventos, ele traz um ticket médio de turismo bem acima do turismo tradicional de sol e mar, de férias. Fortaleza é um destino naturalmente procurado para que as pessoas vão passar férias. Então, ele também se torna fácil de vendermos para o turismo de eventos e negócios, para os congressos acontecerem em Fortaleza. Então, essa estratégia que nós da Secretaria de Turismo temos feito junto com o Convention Visitors Bureaus, de buscarmos congressos, eventos, feiras, eventos corporativos para a nossa cidade. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa através do nosso Observatório do Turismo, dos 3 grandes eventos que tivemos no final do ano passado e o impacto positivo que deu na economia da cidade de Fortaleza. Nós tivemos aqui 2 feiras de turismo internacionais, foi a BTM e a BAV Internacional, e tivemos um congresso brasileiro de otorrinolaringologia. E fizemos aqui o levantamento desses números, e é impressionante. A média que o turista deixa na cidade de Fortaleza, o turismo de férias deixa na cidade de Fortaleza, é em torno de R$3.000 num período de 5 dias. Esse mesmo turista que vem para um congresso ou para uma feira, ele deixa esse mesmo valor, muitas vezes, num período mais curto de 3 dias, ou se ele ficar 5 dias, esse valor sobe praticamente 30% a mais. Então, é um turista que faz um ticket médio maior nos hotéis, que faz um ticket nos bares e restaurantes, e que muitas vezes esse turismo de eventos, ele não vem na autoestação, ele vem em qualquer época do ano. Por isso que ele é tão estratégico para a cidade de Fortaleza. Então, faz parte aqui da nossa política, isso é uma coisa que o prefeito Sarto vem desde o início investindo muito e nos dando, assim, autorizando agora mesmo, eu vou estar em São Paulo, nesse primeiro semestre, apresentando Fortaleza, e agora, recentemente, convidando a presidente Ivana para estar comigo lá, apresentando Fortaleza como destino do turismo de eventos e negócios, até porque nós temos aqui um dos melhores centros de eventos da América Latina, que é o nosso centro de eventos aqui em Fortaleza. Enxeta, por favor. Bom, a pergunta pode ser qualquer um dos dois queira responder, eu acho que até podem complementar. Vocês falaram aí do turismo de evento, de eventos, né, que é o que realmente faz com que não haja sazonalidade, né? Durante o ano inteiro, nós tenhamos visitantes aqui, um visitante mais qualificado, como o secretário falou, que vai deixar um retorno financeiro maior na economia local. Vocês já têm ideia de quantos eventos têm programados para esse ano e o que tipo de trabalho vocês estão fazendo? Lógico, o centro de eventos, hoje a gente tem um equipamento, acho que é o 2º maior do Brasil, se eu não estiver enganado, depois lá de São Paulo, né? E que tipo de trabalho vocês estão fazendo agora que já está começando a voltar? Agora vai ter grandes feiras em São Paulo, a BTM, vai ter a WTM, né? Para atrair não só eventos feitos nacionais como internacionais. E se você já tem uma expectativa de quantos eventos podem trazer, ou se pode isso voltar para patamares, sei lá, próximos a 2019, como é que está essa questão? Ivana, quer começar? Bom, em relação aos eventos que já estão confirmados, se eu não me engano, já temos em torno de 48 eventos. Eu acho que está mudo, Alexandre. Secretário, nos escuta? Desculpa, achei que você estivesse falando com a gente. Eu estou escutando, é porque eu estava só falando com a minha assessoria aqui. Não, tranquilo, é que eu acho, não sei se você falou o número exato, então eu estou falando que acho porque eu ouvi já agora há pouco, que era mais ou menos o que eu já estava sabendo. Mas assim, existem alguns eventos que, por mais que não sejam eventos tão pequenos, que eles acontecem no decorrer do ano, não estão confirmados ainda, mas no decorrer do ano eles ainda podem acontecer, mesmo sendo de um porte bacana, né? E em relação ao que a gente faz para captar mais, né? Nós temos já todo um trabalho, no caso, o Convention Bureau, e agora com essa parceria mais forte ainda com a Set4, de todo e qualquer evento que acontece no país, a gente procurar estar presente para pleitear a vinda do próximo congresso ou feira para o estado do Ceará, né? Eu dou o exemplo agora do Ministério Público, que nós estivemos presentes defendendo o Ceará, vendendo o Ceará em Brasília no ano passado. Foi digamos assim, foi uma participação importante para que esse congresso viesse para cá. Foi inclusive a nossa diretora Suemi que fez isso pessoalmente. Então a gente faz esse trabalho de identificar os possíveis eventos e congressos para captar para cá e fazemos também, no caso, o que a gente vem procurando fazer
na verdade, nós não podemos fazer, mas alertamos, digamos assim, as autoridades, no caso agora o Alexandre como grande parceiro, são atrativos para a nossa cidade, que eu acho que, sim, não é só, secretário, a minha opinião, termos o melhor equipamento de eventos. Nós precisamos também ter uma boa cidade para receber esse palestrante, esse participante de um grande congresso ou de um grande evento. O destino também pesa demais. Então, assim, nós já temos muita coisa boa para mostrar, mas existem algumas coisas que estão sendo programadas, feitas e projetadas, que vou falar mais uma vez o exemplo do Alexandre, que é o caso, digamos assim, algumas atrações na nossa beira-mar, de esportes náuticos e tudo mais. Por quê? Existe uma palavra hoje que já está meio batida, mas eu gosto de falar, que se criou agora na pandemia, que é o pleasure, que é a mistura do business com o pleasure. Então, assim, a pessoa vem para cá, eu estou sentindo muito lá no Sonata que as pessoas estão vindo muito acompanhadas para esse tipo de situação que no passado não era tanta, pela demanda retraída, né, reprimida de viagens. Então, poxa, meu marido vai viajar a trabalho, por que é que eu não vou curtir a cidade enquanto ele trabalha e à noite a gente fica juntos? Consequentemente, se estende mais um pouco, 1 dia, 2 dias na cidade para o casal curtir juntos. Então, essa coisa está mudando, a pandemia trouxe essa mudança positiva para a gente. E essas atrações que a cidade tem, a gente estava conversando agora há pouco, eu e o Anchieta, que a cidade precisa de atrativos para esse tipo de turista também. Não é aquele turista que vai passar só a noite em Fortaleza e vai curtir as praias durante o dia, não. Ele precisa de atrações na cidade para o acompanhante ou até mesmo para o participante, em algum momento, poder usufruir, né? Então, assim, é o que a gente está fazendo, né? Tanto como sociedade privada como a pública, de procurar mais atrativos, de melhorar ainda mais a nossa cidade. O fato de Fortaleza ser uma cidade bem caminhável, né? Digamos assim, a questão das bicicletas. A gente tem bicicleta no hotel e ela é usada absurdamente muito, porque as pessoas querem esse tipo de programa também, né? Mas é isso, deixa o secretário falar um pouquinho também. Não, eu só achei bacana ele, Ivana, qual é o termo agora que está sendo usado? Pleasure? Pleasure. Mistura de pleasure, de business com pleasure. Business com pleasure, mas achei muito legal. Eu aprendo direto com a Ivana, viu, pessoal? História. A cidade está preparada, secretário, para esse possível aumento na demanda de visitantes? Isso. A gente, inclusive, tem captado muitos eventos juntos. Eu lembrei aqui que vocês estavam falando, só esses últimos 30 dias nós fechamos com... Vai ter um evento nacional de guardas municipais. Eu agora estou até com o pessoal aqui da Guarda Municipal Fortaleza esteve no evento, que é um evento nacional aqui. Nós captamos também um evento nacional de enfermagem e também do Lions Internacional. São todos eventos para final de 2022 e início de 2022. E também o Congresso Brasileiro de Neurologia, também, que acontecerá agora em outubro. Então, tem muitos eventos acontecendo na cidade, e como a Ivana falou, né, essa junção aí do business com o prazer, e aí acompanha as pessoas que às vezes o marido, a esposa vem para o evento e a família quer curtir a cidade, né? Fortaleza, a gente agora inaugurou a nova beira-mar, iniciou lá com o prefeito Alberto Cláudio, concluiu agora com o prefeito Sarto, né? Sem dúvida a beira-mar mais bonita do Brasil. Já era mais bonita, agora ela, além de tudo, é a mais viva, né? Nós estamos fazendo um trabalho também muito forte em cima do turismo náutico na cidade, que é o turismo de prazer, usufruindo as belezas náuticas, e não só as belezas, mas as experiências náuticas da cidade. Nós temos 34 quilômetros de orla, e esses 34 quilômetros, nós somos a única cidade do Brasil que temos todas as atividades náuticas possíveis e imagináveis numa cidade. Nós temos o surf, o kitesurf, o stand-up paddle, a canoagem, mergulho, pesca, natação, canoagem, quer dizer, temos tudo isso, e com escolinhas, tudo muito organizado, e isso acontece de forma orgânica na cidade, nós fortalezenses curtimos muito, mas isso precisa ser transformado num produto turístico. Nós estamos embalando esse produto para que as pessoas venham para a cidade de Fortaleza durante uma semana e tendo uma experiência náutica. Imagine uma família de 4 pessoas, onde o pai resolve aprender o kitesurf, a mãe o stand-up paddle, o filho quer fazer a canoagem, a filha quer fazer outro esporte, e eles se encontram juntos e vão passear na escuna. Nós temos, da Barra do Ceará até o Caspesca,
diversas atividades náuticas. E a gente está trabalhando com a BAV, com operadoras, para que as operadoras ofereçam esses pacotes de uma semana com essas experiências náuticas na cidade e, evidentemente, aliado à gastronomia. Estamos criando vários roteiros especiais de gastronomia. O que nós vamos criar agora, lançar agora, vocês vão saber em primeira mão, é a Rota da Cachaça em Fortaleza, onde nós temos aqui não só produção de cachaça no Ceará, mas nós temos muitos estabelecimentos, como a Embaixada da Cachaça, por exemplo, que um dos maiores conhecedores de cachaça do mundo, um dos 50 maiores, como o vinho tem o sommelier, tem um especialista da cachaça. É o Altino, que é o da Embaixada da Cachaça, que é um expert entre os maiores 50 autoridades do mundo em cachaça. Nós estamos criando um circuito de cachaça para que as pessoas possam ter essa experiência na cidade. Então, cada vez mais, a gente tem que conseguir que esse turismo de eventos seja captado, tornando Fortaleza uma cidade diferente nas suas experiências do dia a dia. Ivana, a pandemia ainda é uma preocupação para o setor hoteleiro, para o setor turístico? Eu costumo dizer que, a partir de agora, a gente não sabe mais o que é que pode ser uma ameaça, né? Então, eu sugiro aos colegas hoteleiros que vivam e trabalhem um dia por vez, digamos assim. Vamos trabalhar, vamos viver, vamos correr atrás de cada dia, né? Sem pensar no que pode vir a ter. Porque se a gente começar a pensar em pandemia, eu particularmente já considero a pandemia coisa do passado, onde eu eu mantive todos os cuidados, né, que foram orientados durante a pandemia. Eu acho que isso vai ser uma coisa para o resto da vida. Né? Algumas coisas a gente sabe que está todo mundo querendo tirar, no caso da máscara, né, em ambiente fechado, mas o restante de álcool gel, de forma de limpar o quarto e tudo mais, os apartamentos, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, e muitos hoteleiros que eu tenho conversado em Fortaleza têm pensado da mesma forma. O medo a gente sempre tem, né? Mas, poxa, vamos viver esse momento que está de um momento positivo e que a gente vê que realmente tem como apostar. Um legado, né? Vejo... Só um instantinho, a gente vai para um rápido intervalo, mas o Papo de Redação volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, falando hoje sobre a expectativa para o turismo aqui na capital neste ano de 2022. Anchieta, você ia fazer uma pergunta? Com relação a essa questão dos protocolos, eu acho assim, como você falou que o pessoal está mantendo, eu acho que a gente fazia tanta coisa errada que não cuidava da questão da higiene, né? Assim, nunca tinha visto que eu acho que veio para ficar muitas coisas e é benéfico, né? Quantas coisas a gente fazia, poxa, a gente poderia ter o cuidado. E essa questão da máscara que você falou, realmente a gente está doido para tirar. Mas se você for viajar, por exemplo, em países do Oriente, até aí eu achava aquilo meio, será que é tão necessário? Mas você começa a ver que é pensar no outro. Por diversas situações em países que eu visitei, aquela pessoa está um pouco gripada, ela imediatamente já ela evita andar no transporte público sem máscara, de trabalhar sem máscara, porque ela está se cuidando e cuidando no outro. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro vai começar a ter que pensar, né? E essa questão dos cuidados de arrumação, de limpeza, que aí fica todo mundo muito tranquilo e evita até uma gripe normal, uma coisa, e você aproveita melhor a sua estada na cidade. Eu acho que tem certas coisas que devem permanecer mesmo, né? Com certeza. O último decreto do governo passa a exigir 3 doses, né, para os estabelecimentos. Como o setor turístico está vendo essa determinação? Isso prejudica, porque muitas vezes o visitante talvez não tenha as 3 doses? Sim, de certa forma, é uma situação muito delicada para a gente. De um lado, a gente vê que alguns turistas veem isso positivamente pelo fato de que é um estado, é uma cidade que está se preocupando com a nossa saúde, está tendo cuidado. Ao mesmo tempo, nós vimos, se eu não me engano, que 49% mais ou menos da população brasileira está vacinada com as 3 doses. Ou seja, nós perdemos de cara 50% do potencial de turista brasileiro para vir para cá, em função disso, né? Então, assim, eu sou super a favor de tudo que é cuidado para esse tipo de situação que a gente está passando. Mas o caso da 3ª dose é uma coisa que a gente vai ainda conversar com as autoridades. Eu acho até que já foi feito um ofício pelo nosso presidente da BIH, o Regis Medeiros, pedindo para reavaliar essa situação, porque realmente está causando alguns problemas, inclusive situações delicadas de pessoas que vêm para cá. Eu mesmo tentei ajudar uma família na semana passada, porque 2 não tinham a 3ª dose, e o hotel disse que não recebia de jeito nenhum, e era meia-noite, eles estavam indo para Jeri, enfim, consegui ajudá-los a se vacinar em Jericoacoara, para quando voltasse eles poderem se hospedar aqui em Fortaleza. Então, assim, é bem delicado. Essa questão, assim, eu andei lendo, eu não tenho realmente, assim,
certeza, eu não li o decreto assim a miúde, mas, por exemplo, não está de acordo com a situação. Por exemplo, eu já tomei as 3 doses, mas vamos supor, eu estava com o sistema completo das 2 doses, mas já passou o tempo dos 4 meses que é o recomendado. A pessoa tem todo o direito de chegar lá e tomar. Às vezes tem gente que não quer tomar, mas não está assim, digamos, liberando para quem completou as 2 doses, mas ainda não chegou o tempo das 3 doses, ou aquela idade, faixa etária que só tomou 1 dose e tem que esperar, porque não dá para tomar? Não, Como é que tá respeitado de acordo com o que é realmente legal. Tá certo. Então, se eu tomei há 2 meses, 3 meses, eu não vou ser exigida a terceira dose. Tá, tudo bem. Assim como jovens, adolescentes até 18 anos também não precisam das 3 doses. Tranquilo. Secretário, a pandemia ainda é uma preocupação da gestão municipal? Isso, eu queria até fazer um comentário em cima da pergunta, da mesma pergunta. Ela é uma preocupação, né? Primeiro, eu acho que esses cuidados, como a Ivana falou, cuidados básicos que nós não tínhamos com a saúde, eles precisam ter continuidade. Eu acho que todos nós eu pelo menos, nesse período da pandemia, 2 anos usando máscara e usando bastante álcool gel, eu praticamente não tive nenhuma virose. Uma coisa impressionante, porque a gente passa a ter mais cuidado, né? E isso, essa questão, por exemplo, da máscara no avião, por exemplo, eu acho que por mim, ela deve continuar né? Eu, particularmente, peguei Covid logo no início da pandemia, não sei se peguei Covid em Milão ou em Orlando, porque eu cheguei de Milão, passei alguns dias em Fortaleza e fui para Orlando, e voltei, eu lembro que eu voltei de Orlando gripado. Naquela época não se usava máscara, era no início de março de 2020, e eu com certeza deve ter contaminado várias pessoas que estavam próximas a mim no avião. Então, essa questão da máscara dentro de ambientes fechados, como aviões, ônibus, grandes aglomerações, eu acho que ela deverá continuar, sim, em aeroportos, eu acho que, e evidentemente liberar a máscara, né, em ambientes normais, ambientes ao ar livre, nos restaurantes, nos hotéis, enfim. Eu acho que a gente tem que relaxar em relação a isso, mas alguns pontos a gente tem que continuar, e eu acho que ela veio para ficar e esses cuidados devem permanecer. Em relação a esses cuidados, o que a Ivana ponderou agora, e ela está certa, nós temos 50% da população que só está vacinada com a 2ª dose. E o decreto ele é muito claro, ele diz o seguinte: se a pessoa não atingir os 4 meses, ele não tem obrigação da 3ª dose, também adolescentes, jovens e tal. Então, é só para aquelas pessoas que, teoricamente, atingiram os 4 meses e teriam que tomar a 3ª dose. O que o presidente da BH pediu ele me mandou também o decreto, o ofício que está sendo encaminhado ao governador, é para que a gente dê um pouco mais de prazo para que essas pessoas tomem a 3ª dose. Muitas pessoas relaxaram, né? Tomaram as 2 doses, estão bem, outros tiveram a Ômicron e está tudo bem, e relaxaram com a 3ª dose. Isso é bem do brasileiro, né? Então, que desse um pouco mais de prazo para que a gente não perdesse esse tipo de turista que já está aí com as 2 doses, que não tomou a 3ª dose ainda. Eu acho que o Ceará, o governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza tem sido muito receptivo às ponderações do trade, do setor econômico. A gente foi exemplo, eu considero que o Ceará e Fortaleza foram exemplo para o Brasil no combate à pandemia e nas decisões, das restrições, mas também foi referência no Brasil em sensibilidade com o setor econômico, em ouvir o setor econômico e tentar ajudar de alguma forma, né? Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento, eu que me sento muitas vezes dos 2 lados, porque estou secretário de turismo, mas sou empresário, sinto a dor e a preocupação dos 2 lados da mesa. Então, a gente tem que estar sempre discutindo isso com muita tranquilidade. Vale ressaltar, a título de informação, que a pessoa que tomou a dose da Janssen completa o ciclo vacinal com uma dose só e, no caso, a dose de reforço, sequencialmente, seria uma 2ª dose. Mas, secretário, eu gostaria de perguntar a respeito da alta visibilidade, né, que praias do interior do Ceará têm tido cada vez mais, como Jericoacoara, e uma demanda do visitante que vem para Fortaleza, mas só como passagem, né, para ir posteriormente para outra localidade. Como reter esse visitante para que ele conheça também, né, não só as praias de Fortaleza, mas a nossa cultura, nosso centro histórico? É uma preocupação da Setfor?
Sim, sim. Primeiro, duas preocupações. Primeiro, com essa quantidade de turistas que está em Jericoacoara, né? Até porque a gente tem que ter cuidado com o destino, e esses destinos, às vezes, com excesso de turistas, eles acontece um efeito inverso, né? Ele acaba tendo, muitos turistas estão procurando algumas outras praias, como Camusim, o Preá, Flecheiras e tal, exatamente por conta de já ter uma quantidade muito grande de turistas em Jericoacoara. Mas é uma preocupação boa, a preocupação de excesso de turista é uma preocupação boa. Em relação à Fortaleza, nós estamos trabalhando muito para que esse turista fique na cidade de Fortaleza, conheça a cidade, passe 2, 3 dias e conheça as nossas praias do interior. Nós temos hoje inclusive, vou ter uma reunião amanhã, inclusive aí a Ivana vai participar comigo, com a TAP, onde nós estamos trabalhando a questão do stopover em Fortaleza. E aí não seria para as praias, mas para aquelas pessoas que nós estamos voltando e conseguimos voltar aos voos diários da TAP Lisboa-Fortaleza, Fortaleza-Lisboa a partir de junho, e muitas dessas pessoas que vêm da Europa, via TAP ou de Portugal, passam por Fortaleza e vão para Salvador, para Recife, ou para São Paulo, para o Rio, e a gente vai trabalhar o stopover, que é exatamente incentivar que esse turista fique 2, 3 dias em Fortaleza, conhecendo a nossa cidade, ou na ida ou na volta do destino final. E esse mesmo trabalho é o que temos que fazer na cidade de Fortaleza. Como estratégia, já bem objetivamente para vocês, o que nós estamos fazendo é fortalecer muito a prática do kitesurf. A grande maioria desses turistas internacionais que hoje vêm para Fortaleza, vêm em busca das nossas praias para a atividade do kite. O kite hoje é a grande joia da coroa do Ceará, do Brasil, porque nós somos o melhor lugar do Brasil para a prática do kitesurf, por causa dos nossos fortes ventos, né, durante a alta temporada do segundo semestre. E Fortaleza não tinha o kite em Fortaleza, então as pessoas vinham para cá e quando ficavam aqui, muitas vezes iam velejar no Cumbuco, no Aquiraz, e hoje nós temos um paraíso para o velejador, digo isso porque eu faço kite, na Barra do Ceará. A nossa Barra do Ceará hoje tem 4 escolas de kite, com toda a infraestrutura, com bons restaurantes acontecendo, e nós estamos provendo, a Prefeitura de Fortaleza está investindo fortemente em infraestrutura lá. Primeiro com o projeto Beira Rio, que é um projeto urbanizando a orla ali do rio Ceará, que se encontra com o mar, com o mesmo padrão da nossa beira-mar. E nós estamos conseguindo agora um recurso também com o Ministério do Turismo em Brasília, para fortalecermos a estrutura de capacitação e infraestrutura para a prática do kite. Então, você imagina você ficar numa cidade como Fortaleza, que tem todos os atrativos, e você ficar velejando na Barra do Ceará. Eu mesmo digo que acho que a Barra do Ceará, nos próximos anos, aquela Vila do Mar será um espaço lindo, com pequenas pousadas e tal, e isso é uma forma, inclusive, de melhorar o IDH do bairro, de melhorar a segurança do bairro. Para vocês terem uma ideia, eu que vou muito para a Barra do Ceará velejar, nós temos muitos velejadores que vão lá, que são equipamentos caros, vão com carros caros, e a segurança é absoluta, porque a própria comunidade é que dá aula do kite, a própria comunidade é que trabalha nos bares e restaurantes, então eles protegem aquelas pessoas, aqueles turistas, aqueles fortalezeiros que estão lá utilizando. E nós temos hoje na Praia do Futuro também 2 escolas de kite, aí a Praia do Futuro já são para velejadores de kite de alto nível, porque a Praia do Futuro tem ventos muito fortes e também tem muita onda, então, e nós estamos incentivando também. Então, quer dizer, o que nós não tínhamos há 2 anos, que era o kite surf, que as pessoas tinham que vir para ir para o interior, hoje Fortaleza tem. Então, é um ativo que nós estamos trabalhando para reter esse turista que vai para as praias na cidade de Fortaleza. Secretário, o senhor falou aí essa questão de reter o turista, né? Já tinha falado de roteiros gastronômicos, mas eu, como morador, uma coisa que eu observei e tive a oportunidade de uma vez percorrer com uma colega que trabalha como receptivo aqui, e ela me mostrou uns viés interessantes na cidade. Por exemplo, a qualidade das igrejas que nós temos, questão do turismo religioso. Há um ecletismo arquitetônico, só para citar algumas, tipo, não só a nossa catedral, mas você pega do Pequeno Grande, ali é do Líbano, que é um culto completamente diferente, né? Porque vai da igreja ortodoxa, né? Seria um lado a ser explorado. Outro lado que eu vejo é a questão também dos museus. Nós temos equipamentos aqui que o próprio fortalezense não vai. O de fotografia é uma coisa fenomenal, que eu vi em poucos lugares do mundo que eu visitei.
E aí você tem o Museu da Indústria, tem vários outros, você tem o do Caju, que é uma coisa nossa, que as pessoas não vão. Como é que a Secretaria está vendo isso? De repente até roteirizar essas experiências, já que se fala muito em turismo de experiência, não só da gastronomia, dos esportes náuticos, mas essa questão também do religioso, do questão do turismo. A própria Unifor, né, também tem um espaço lá que é um espetáculo. Eu já visitei uma cordelteca que é um espetáculo. Os acervos especiais, você tem livros, livros ilustrados por Portinari, ilustrados por Gaudí, é uma coisa assim fenomenal. Né? E é uma coisa, como é que a Secretaria pensa em roteirizar esse tipo de coisa também? Porque aí seriam mais dias na cidade, além da questão dos esportes, né? Sem dúvida, Cheta. Isso você falou aí, você deu uma aula aí de turismo cultural que tem na cidade, né? Você falou do Museu da Fotografia. Esse nosso Museu da Fotografia é um dos únicos, é um acervo fotográfico fantástico, né? Do particular, privado, né? Do casal da Paula e do Silvio Frota, e eles abrem ao público e está lá a fotografia que é a Mona Lisa das fotografias, que é aquela afegã de olhos verdes que saiu na capa da National Geographic, né? Então, é fantástico, né? O próprio acervo também da Unifor, você falou. Então, tem o Museu da Indústria, que eu agora tenho um restaurante lá muito bom. Então, e tudo isso que você está falando precisa ser roteirizado, ser mostrado. Eu vou falar aqui de uma experiência que eu precisei ter 50 anos de idade, se me tornar secretário de turismo da minha cidade de Fortaleza, para eu conhecer a minha cidade. E olha que eu sou um apaixonado pela cidade, nascido aqui. E quando eu assumi a Secretaria de Turismo, ainda na gestão do prefeito Alberto Cláudio, lá na gestão passada, eu fui conhecer o centro da cidade com o Gerson Linhares, que é um historiador e um turismólogo fantástico, que faz um trabalho de roteirização no centro, chamado Fortaleza a Pé, que é o que a gente sugere que os turistas façam esse roteiro. E eu fui fazer um roteiro com ele e terminei, Anchieta, numa igreja que você não citou, mas que ela é lindíssima, que é a nossa igreja mais antiga da cidade de Fortaleza, é a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário é na Praça General Tiburcio, que é na Praça dos Leões, e ela está em frente hoje, a Academia Cearense de Letras, que é o antigo Palácio da Luz, que foi sede do governo do Ceará. E olha que coisa fantástica, a maioria das pessoas não sabe disso. Na parede da igreja, na Igreja do Rosário, está sepultado Major Facundo, está lá sepultado. Se você chegar lá, vocês vão ver uma placa dizendo que ele está lá sepultado, foi sepultado em pé, né, a pedido dele, que era vice-governador do Ceará e tinha um sonho de ser governador, foi assassinado. Diz a história que foi assassinado pela esposa do governador na época, e ele queria ser governador e disse para a mulher dele, se algum dia morresse, queria ser enterrado, e assim está lá enterrado, sepultado, na parede da Igreja do Rosário, dentro da igreja, de frente para o Palácio da Luz. E eu fico imaginando, se isso fosse na Europa, em alguma cidade do interior da Itália ou da França, quantas pessoas não estariam lá fazendo um selfie lá com o Major Facundo, e a maioria das pessoas da cidade de Fortaleza não sabe. Eu não sabia. Eu precisei me tornar secretário de turismo para saber disso, que o Major Facundo está lá. Então, quer dizer, falta conhecimento. Então, a gente tem obrigação, e vocês, jornalistas, é isso que eu digo, tem esse dever de ajudar a gente melhorar a cultura da cidade da gente. Os nossos jovens precisam saber disso. Nós temos um passeio público que é maravilhoso, a coisa mais linda daquele passeio público, como você falou, em frente ao Museu da Indústria. Então, tem muita coisa para ser mostrada. E é um trabalho, viu, Anchieta, que a gente faz aqui na Sede Foco, é uma coisa que eu até acabei, na gestão passada, a gente ganhando o prêmio aí nacional do Ministério do Turismo, porque o meu trabalho, a gente até criou o passaporte Fortaleza, quem fez uma roteirização da cidade, onde a gente entendia que esse sentimento de pertencimento da cidade tinha que ser de nós fortalezenses. Que nós fortalezenses tínhamos que gostar da cidade da gente, ter orgulho da cidade que a gente mora. E, a partir disso, qualquer turista iria gostar. Mas, se a gente não tivesse esse sentimento de pertencimento, os turistas não iam achar mais uma bela cidade de praia do Brasil. Então, a diferença da cidade está nas pessoas que moram nela. Essa é a grande diferença. Nós somos, hoje, a primeira cidade pet-friendly. Eu estou mostrando aqui, porque aqui é uma foto de uma pessoa que está stand-upado, uma moça com uma cachorrinha dela. Nós somos a primeira cidade do Brasil a ser pet-friendly, a ter como política pública sermos uma cidade pet-friendly. A Ivana, o Hotel Sonata, é uma referência na política
pet friendly, e nós temos, além do Sonata, que é o Hotel da Venda, mais 9 hotéis das cidades que recebem pet, e todos os shoppings, e mais de 100 bares e restaurantes. E isso foi uma ideia nossa, da Secretaria de Turismo de Fortaleza, implantada com o prefeito Sarto, que também é pai de pet, é pai adotivo de pet, e entendeu que isso, a gente partindo na frente, seria um diferencial. Então, essas coisas diferentes é que fazem a cidade ser diferente, é o que faz Fortaleza estar nos primeiros lugares no Brasil, né? Cidade de sol e mar e de praia tem centenas no Brasil, não é dezenas não, centenas. De capitais tem 8 capitais de sol, 8 não, tem, se eu colocar aí Vitória, Rio de Janeiro, enfim, tem 15 capitais aí de sol, que tem sol e mar. E se eu colocar cidades grandes e belas que tem sol e mar, tem várias, e com águas mornas. Então, se eu ficar disputando, achando que só isso é o diferencial, eu não vou buscar esse turista. Agora, se eu tornar a minha cidade diferente, onde o fortalezense sente prazer e é apaixonado e sente esse sentimento de pertencimento, aí sim, as pessoas vão querer saber o que a Fortaleza tem de diferente, porque aqui é o melhor lugar para se viver no mundo, né? Então, é isso. Secretário, no próximo bloco a gente volta a falar sobre o potencial turístico, cultural da capital, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e o Papo de Redação volta daqui a pouco. Não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje discutindo a expectativa para o turismo na nossa capital ainda neste ano de 2022, recebendo a presidente do Visit Ceará, Ivana Bezerra, o jornalista Anchieta Dantas e o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. Secretário, no bloco anterior nós estávamos falando sobre o potencial do turismo cultural, histórico aqui na capital. Não faltaria vender isso nas feiras, nos encontros que a Secretaria participa, porque muitas vezes a gente vende a nossa capital como sol e mar, como praia, como a terra do sol, mas não faltaria um pouco mais de divulgação sobre os nossos equipamentos históricos culturais? Concordo perfeitamente com a sua análise, assim, e é isso que a gente está tentando fazer. O Estado do Ceará, através da Secretaria de Turismo do Estado, eles fazem um trabalho extraordinário na divulgação do Ceará nas feiras. Isso foi um trabalho, e aí que o governador Camilo investiu muito, o secretário Arialdo, de divulgar o Ceará nas feiras, mas sempre com foco no sol e mar. O que é que nós estamos tentando fazer? Fortaleza tem ido junto com o Estado do Ceará nessas feiras e estamos fazendo workshops mostrando o turismo de eventos, tentando buscar o turismo de eventos e mostrando Fortaleza como sendo essa cidade das experiências, da gastronomia, do turismo náutico, da cultura, do museu, do pet friendly. A gente tenta mostrar esses diferenciais, porque o sol e mar, ele tem que ser vendido. Evidentemente que quando o Ceará... agora mesmo nós estávamos em Portugal, na feira internacional, que é a BTL, e a gente estava lá disputando com o Caribe, disputando com a Polinésia Francesa. Então, a gente tem esse turista internacional que a gente tem que mostrar quais são as belezas que a gente tem. Mas eu, como sou secretário da capital, e a porta de entrada é sempre Fortaleza, aqui, que é sempre... a locomotiva do turismo é a cidade de Fortaleza, a gente tem feito um trabalho exatamente saindo um pouco do sol e mar, né? Lembrando que a gente tem um produto sol e mar que a gente trabalha bastante, que é o turismo náutico, mas mostrando que a cidade é pet friendly, mostrando que a cidade tem um roteiro gastronômico fantástico, que a cidade tem um roteiro cultural fantástico, trabalhando quando as pessoas chegam na cidade de Fortaleza, o passaporte que eu te mostrei, o passaporte do turista, para ele carimbar os 10 pontos imperdíveis da cidade. E esses 10 pontos imperdíveis da cidade, dos 10, tem um sol e mar, que é a Praia do Futuro, que são as barracas de caranguejo, mas os outros pontos não são sol e mar, são relacionados à gastronomia, são relacionados à cultura, à arte, à experiência musical. Então, tem outras coisas além do sol e mar. Então, é um papel nosso fazer isso. Ivana, atualmente vivemos um contexto, né, de guerra na Europa, isso impacta na cotação do dólar e incentiva aí muitas pessoas a viajar para fora. Mas como é que essa cotação do dólar atualmente afeta o turismo local? De certa forma, em função do todo, digamos assim, não só a questão do dólar, mas a questão até talvez do medo, do receio, né, principalmente para países europeus e também, digamos, para os Estados Unidos,
pelo comportamento que a gente sabe que as autoridades máximas estão tendo lá, né? Então, isso, de certa forma, dá uma certa aumentada, digamos, impacta diretamente, positivamente para a gente, né, no nosso turismo interno, pela tranquilidade, digamos assim, de se viajar pelo Brasil. Então, assim, eu digo muito que o turismo, principalmente a hotelaria, é muito sensível a todo e qualquer acontecimento, não só do país, como de todo o mundo, né? Então, a gente fica o tempo todo com o termômetro na mão, olhando o que está acontecendo, porque é uma palavra diferente que um presidente de um país dá, que impacta diretamente no nosso turismo, né? E, logicamente, diretamente na hotelaria. Também, Anchieta, por favor. Na verdade, a gente até tem visto, ele falou a questão do dólar, a gente até tem visto, está tendo uma pequena redução. Muitas vezes as pessoas não associam, mas o querosene de aviação tem a ver, a questão dos alimentos. Lógico, é uma quedinha que está tendo, a gente não sabe, tem que observar mais tempo, né? Estatisticamente falando, precisa de um histórico, né, para a gente observar se é uma tendência. Mas se por acaso for, em quanto tempo você acredita que a gente vai ter um retorno? Né? Porque não é de imediato que isso vai refletir nos preços, né, aqui internamente. Vocês costumam já observaram em outros momentos, quando houve essas reduções e os benefícios, em quanto tempo começaram a chegar? Eu te confesso que não. Na verdade, sim, o impacto é direto, né? Logicamente, na hora de aumentar é da noite para o dia, sim. Mas a redução, infelizmente, não é na mesma proporção de tempo. Né? Então, assim, dizer exatamente em quanto tempo isso acontece, certo. Eu confesso que eu não sei te dizer, mas é um tempo muito mais longo do que o impacto de aumento quando ele acontece, né? E no nosso caso especificamente, no caso do aumento, digamos assim, do querosene, né? Aí sim, foi direto, porque aí aumentou na mesma hora as passagens aéreas, logicamente, né? Foi um aumento de imediato, e fora isso, todos os insumos, tudo que a gente precisa para um hotel funcionar é diretamente ligado, de alguma forma, ao aumento do combustível, né? Porque o meu pão, quem traz o pão, usa o combustível, e assim vai, né? Não, e o nosso trigo mesmo vem de fora, né? Isso. A gente importa, a gente não só os maiores fornecedores, digamos assim, como no caso o trigo, que vai para o meu, né, meu fornecedor mais próximo, mas enfim, como eu falei, gente, é um impacto, o termômetro, a hotelaria é realmente assim, uma coisa de uma sensibilidade absurda. Eu vou complementar, jogar uma luz numa nova modalidade de turismo, não sei se o secretário já está antenado, vou tirar por mim, que há muito tempo eu trabalho. A pandemia trouxe o home office, mas não é uma coisa que não é muito nova. E hoje a gente não fala mais em home office, a gente fala em anywhere office. Você poder trabalhar de qualquer lugar. É isso que eu digo. Eu aqui em Fortaleza, quando eu estou cansado do home office, que é como eu trabalho há muitos anos, mesmo antes de pandemia, eu vou para um café, às vezes eu vou para um lobby de um hotel, eu quero mudar. Às vezes eu posso até, de repente, estar numa vibe de uma barraca de praia, onde eu tenho um bom acesso à internet, esteja conectado com o meu notebook, eu estou trabalhando. E a gente tem visto muitos países, né, que aí já entra na figura do nômade digital, mas não necessariamente. O pessoal associa nômade a estar sempre viajando. Não. Ele muda e aí ele já vem no turismo de longa estada, que ele, no lugar de ficar uma semana, ele já vai ficando 15 dias, um mês, 2 meses, porque ele pode conhecer a cidade e trabalhar por ter essa facilidade. Muitos países, inclusive, começaram a criar a questão dos vistos para nômades digitais, né? Portugal está apostando nisso, Lituânia, Letônia, vários países ali, eu acho que a Croácia também entrou nisso, Grécia entrou nisso, mas vários países mesmo, né? Isso aí, lógico, é uma questão de federal, mas assim, independentemente disso, muitos estrangeiros, na lei de reciprocidade, podem vir ficar até 3 meses no Brasil, como a gente tem, por exemplo, de poder ir para a Europa. Como é que vocês já pensaram nisso, por exemplo, dos lugares ofereceram internet de boa qualidade, ou de repente, possibilidades de estadas mais longas não gastando tanto? Eu vejo que Fortaleza, de uma certa forma, está um pouquinho preparado. Acho que poderia ser mais, os estabelecimentos pensarem nesses profissionais do Anywhere Office. Com certeza. Eu te confesso que eu ouvi os nômades digitais há uns 15 dias. Eu não conhecia essa expressão, né? Foi até numa reunião com o vice-prefeito Elcio Batista. E, assim, é uma coisa que eu, particularmente, no Sonata, já venho me preocupando, porque eu estou vendo muito isso. Eu vejo demais, ali na entrada do hotel, a gente brinca que daqui a pouco vai começar a alugar as mesas do restaurante para quem está trabalhando, porque sempre estão ocupadas com alguém a trabalho. Né? E eu vejo que eles não vieram para cá para empresas, não, eles vieram para Fortaleza e estão ali trabalhando. Né? Então, assim, é uma coisa que a cidade de Fortaleza já tem em vários locais da cidade, a questão do Wi-Fi funcionando direitinho, mas eu acho que assim, é uma coisa muito de cada empreendimento, né? De cada hotel individualmente, não só hotel, como bares, restaurantes, a gente vê a questão
Eu ia falar de workshop, desculpa, de cafés, na verdade, cafés, né? Muitos cafés, a gente vê demais isso, né? Recentemente abriu um na Costa Barros, né? Fazer propaganda aqui do colega, do amigo, mas o Coco Bambu abriu um ambiente maravilhoso para isso. E assim tem vários. A gente está abrindo... A gente está... Desculpa, não entendi. Não esqueça das padarias. Exatamente, eu ia falar, você não deixou eu chegar lá. Também. Né? Existem várias padarias que são pontos de encontro, não só de para bater papo, como também para trabalho. A gente está abrindo vizinho ao Hotel Sonata, falei até para o secretário hoje, em primeira mão, 2 novos empreendimentos nossos não serão locados. Um vai ser um café e do lado um coworking, que na verdade a gente nem chama mais disso. Já vou ficar né? de olho. Mas assim, vai ser lá, vizinho Sonata, um espaço bem bacana, vai ser um decoff com coworking. Muito legal. Sua observação é tendência mesmo, viu? Eu já estou de olho, viu? Porque eu sou cliente desse tipo de Eu brinco lá coisa. com os meus irmãos que são sócios, eu falei, gente, a gente está abrindo um concorrente, mas é isso mesmo, faz parte, complementa o trabalho do hotel. Complementa. E volto a falar do Bleasure. Exatamente. Você está trabalhando, você está, é um nome que está, né? Você está curtindo as duas coisas, você está trabalhando e está de alguma forma, em algum momento também curtindo a cidade. Secretária, a Ivana ela falou da questão de cada estabelecimento, mas você vê, hoje Fortaleza, em termos de tecnologia, o estado do Ceará e Fortaleza tem apostado muito nisso. A gente vê hoje a principal entrada de dados de cabos submarinos no país é Fortaleza. Grandes data centers estão vindo para cá. Hoje nós temos o cinturão digital. Isso também não seria um momento de vender não só para o resto do Brasil ou para o exterior nessas feiras, a estrutura de tecnologia que a cidade tem para receber esse tipo de turista de longa estada? Sim. Sem dúvida, Anchieta. É muito bacana essa análise que você fez da questão dos nômades digitais, porque eles, eu vi isso também há alguns meses atrás e comecei a estudar e que os países começaram, inclusive tem alguns países que começaram até a ter problema com pequenas ilhas, que eles começaram a querer ir morar nesse local, que começou a mudar até a dinâmica, né? Eu me esqueci agora há pouco tempo, um pequeno país que estava recebendo tanto o nômade digital para aquele trabalho, que trabalha exclusivamente em home office, pessoas que são digitais influencers, enfim. E eu vi também na pandemia, eu fui muito para as praias na época da pandemia, para essa questão do kite, e eu vi muitos paulistas, sulistas, morando lá 2, 3, 4 meses, que estavam lá no interior do Ceará trabalhando. O home office dele era na Flecheiras, ou era no Preal, era no Fortim. Então, isso é uma realidade realmente no mundo. Eu conversando semana passada com o CEO do Grupo Expedia, do Hotéis.com, estamos aí montando algumas parcerias para a cidade de Fortaleza, e ele me disse que agora eles tomaram a decisão que 50% dos funcionários da Expedia vão trabalhar home office, não vão mais voltar para os escritórios. Então, isso é realmente uma nova realidade do modo de viver das pessoas. Então, eu acho que isso precisa ser pensado, precisa ser investido. Fortaleza tem essa possibilidade aí da entrada dos cabeamentos submarinos. Eu estava conversando com o prefeito de Caucaia, ele me disse que também a Angola Cables está fazendo um investimento também de uma nova entrada de cabos pelo município de Caucaia também. Então, é um ativo que deve ser explorado. E queria fazer uma referência à questão do dólar, que foi falado. Eu vejo, como tudo na vida, eu acho que tem as vantagens e as desvantagens, né? O aumento do preço do dólar e, evidentemente, o aumento dos combustíveis, ele mexe com a economia do turismo, porque mexe com, como a Ivana falou, com o preço do pão, porque o trigo é dolarizado, com tudo que depende dos combustíveis, preço de passagens aéreas. Mas também a gente tem uma oportunidade muito grande de fortalecimento do turismo nacional, do turismo interno, né? Hoje, viajar para o exterior, além de ser um saco, essa questão de exame para Covid, eu fui agora, semana passada, para Portugal, pelo amor de Deus, é um dia inteiro que você se prepara para viajar, só com burocracia de exame, de não sei o que da Anvisa, e não sei o que da TAP, chega lá, demora, na volta a mesma coisa, a pessoa tem que estar realmente disposta a viajar e a gastar muito, porque com dólar e euro ao preço que está. Então,
as viagens nacionais, elas são agora uma realidade que precisa ser pensada, inclusive, como uma estratégia de país, uma estratégia de incentivo. Eu gosto de contar que há mais de 10 anos, sei lá, quase que a primeira vez que eu fui à China, eu fiquei impressionado com a estratégia que a China estava naquele momento usando. Eu fui visitar as mulheres da China, quando cheguei lá em Pequim, 95% eram chineses que estavam lá. E os aeroportos lotados de chineses, eu achei aquilo muito estranho. E fui me informar, era uma política do governo chinês que incentivava que o chinês, no seu período de férias lá, que era uma semana, 10 dias lá, que ele viajasse dentro da própria China. E ele tinha desconto de passagem aérea, desconto em shopping, desconto em hotel, desconto em parque, ele tinha desconto em tudo. Se ele quisesse viajar para Nova York, para Paris ou para outro canto, para Orlando, para Disney, ele podia ir, mas ele não ia ter desconto. Então, eles preferiam viajar dentro da própria China, porque tinham incentivos. Então, isso precisa ser pensado como estratégia, né, de fortalecimento do turismo. O turismo brasileiro ainda é muito incipiente, né? Não só com o número de visitantes externos, nós temos que 6 milhões de turistas internacionais que visitam o Brasil, isso é uma piada, né? E eu tenho 18 milhões de turistas brasileiros que viajam para o exterior todo ano para gastar dólar e euro, né? Então, se eu fizer só uma política para esses 18 milhões de brasileiros que viajam para o exterior, eu vou estar aumentando o meu potencial turístico dentro do Brasil 3 vezes mais do que eu tenho só com os turistas estrangeiros que vêm, que só são 6 milhões. Então, é uma decisão e é uma estratégia que eu acho que tem que ser pensada aí para o próximo presidente do Brasil. Perfeitamente. Secretário Alexandre Pereira, nós estamos chegando ao final dessa edição do Papo de Redação. Agradeço a sua participação. Anchieta, obrigado também. Ivana, obrigado pela presença. Bem, o Papo de Redação termina aqui. Até a próxima.